São Marcos, então. A peça você passa em Veneza? É verdade. Não, só começa em Veneza, passa em Chipre. No Chipre. 23 de abril, né? 23 de abril. É São Marcos. Senhores, nós vamos começar essa aula, o curso de Otelo. Eu sempre começo um curso fazendo apologia do curso das quartas-feiras como instituição. Quem frequenta o curso desde o começo, cada vez escuta uma... e termina cansando. Consueta vilescut. As coisas repetidas envilecem, diz o ditado latino. Mas a grande ideia do curso é que a gente, em primeiro lugar, olhe a doutrina católica e depois olhe todas as outras coisas a partir da doutrina. Que a gente consiga admirar a fé católica. A doutrina católica é de uma... ela tem uma profundidade infinita. A gente aprende o nosso catecismo, parece algo simples. Mas uma vida inteira em que a gente vai aprofundando, não basta. Quanto mais a gente avança, mais a gente descobre e fica surpreendido e encontra harmonias cada vez mais profundas, mais delicadas. Mas além disso, um católico não só ele deve ter um conhecimento profundo da fé, mas ele deve olhar todas as coisas a partir da fé, porque senão é falso. Olhar a história sem o conhecimento da fé é não entender a história, é olhar a história de modo deformado, olhar a arte, a ciência, a política, todas as obras humanas sem essa visão da fé, entra numa ilusão. A ideia do nosso curso das quartas-feiras é então fazer as duas coisas: uma admiração da doutrina e conseguir olhar ao redor com os olhos da fé. E junto com isso a gente pode dizer que há uma defesa da inteligência diante desse mundo que renunciou à inteligência. Se nós podemos dar como nota central e distintiva do nosso mundo, é engraçado que a gente pode encontrar 1000, mas o nervo central da destruição é uma renúncia da inteligência. Renúncia da inteligência da realidade. Um católico deve, hoje, antigamente os católicos defendiam Viena contra os turcos. Tá, muito bem. Hoje a gente defende o silogismo, a possibilidade de fazer um silogismo. A gente defende a última trincheira da nossa natureza humana. Nós estamos nos últimos... Isso tudo é para dizer que o nosso curso, apesar da pobreza da instituição, é uma coisa muito importante. Os senhores não se enganem pela pobreza das aparências, se dedicar a considerar tanto a doutrina como a partir da doutrina olhar a realidade ao redor é algo muito grande. Foi o que fez as universidades
na Idade Média. No primeiro semestre nós vimos a história das heresias, e agora entramos em Otelo. E no segundo semestre nós vamos ver os novíssimos. Pergunta de catecismo: o que são os novíssimos? E quais são os novíssimos? Morte, julgamento, céu e inferno. Morte, juízo, inferno ou paraíso. Nós vamos considerar a natureza de cada um deles. O que é a morte? Olhar a natureza da morte em si, o juízo. O que é o juízo? O que vai ser o nosso juízo? O juízo particular e o juízo universal. Depois o inferno e depois o paraíso. Nós vamos ter relativamente, nós vamos ver a essência do céu, que é a visão beatífica, mas eu vou me deter especialmente na transformação da criação depois do juízo final. O que vai ser esse mundo depois do juízo final? Porque a partir do Renascimento, há uma espiritualização da religião. O liberalismo faz com que as coisas temporais e as coisas espirituais vão ficando cada vez mais distantes. Então, para um renascentista e todo esse movimento, quanto mais uma pessoa é devota, mais ela desconhece a realidade concreta deste mundo. E a religião fica algo tão alto e tão alto, que não atrai ninguém. O nosso coração se seca, de certo modo, porque nós somos corpo e alma. E esse paraíso, em que a visão beatífica nos parece uma atitude estática, nos causa susto. Entender como que o nosso corpo vai participar da visão beatífica e o que vai ser a criação depois da ressurreição dos corpos, é algo que atrai e que dilata as almas, dilata os corações. Nós vamos nos deter bastante nesse ponto. Depois, sempre que a gente começa um curso, eu repito as regras. O RU do restaurante universitário aqui do Priorado, nas quartas-feiras é estatal, é provido pelo Priorado. O que não impede que alguma das moças faça algum bolo, alguma torta de ricota, por exemplo, ou alguns biscoitinhos de casca de limão, ou... É só para venda. Exatamente. Não... E na terça-feira, no curso de filosofia, esse é entregue à iniciativa privada. Volta e meia não tem nada. Volta e meia, a gente está em filosofia, começa com fome e continua com fome. Sempre tem aula, essas observações tem já 10 anos, e eu repito sempre as mesmas. No começo tinha sentido, eu dizia que sempre tem aula, mesmo que tenham 2 alunos. Se tiver um só, aí não dá para ter aula, porque aí é uma conversa. Mas tendo 2, eu dou aula. Chuva, granizo, o que for. Mas já faz vários anos que... No comecinho do curso sempre é pouco, que nem hoje, porque é que nem no começo das aulas, que é apresentar, dar o nome de cada um, fazer passar na frente, contar de onde que vem. Depois, o tempo, eu vou tentar, eu sempre me faço o propósito de terminar a conferência um pouquinho antes de 1 hora de conferência e dar lugar às perguntas. As perguntas fazem parte importante do curso, assim que
anotem, porque se não anotarem eu vou perguntar para o Thales. Então, anotem e façam as perguntas. A escolha do tema deste curso, o título: Otelo, os tenebrosos caminhos da tentação. No ano passado, os cursos foram principalmente históricos. Nós nos dedicamos a estudar, no ano passado, a Revolução Comunista e a Revolução Francesa. Nós colocamos em paralelo, fizemos ao inverso. Começamos com a Revolução Comunista e depois fomos atrás das raízes da Revolução e nos dedicamos à Revolução Francesa. E concluímos o ano vendo a obra de Dostoiévski, Os Demônios, que é uma obra profética, porque ele escreve antes da Revolução Comunista e descreve, assim, mais que suficientemente todo o espírito do bolchevismo. Então, eu me propus para este ano algo mais doutrinal, uma contemplação mais clara da doutrina. Então, no primeiro semestre nós vimos a história das heresias, que, de certo modo, é olhar a doutrina atacada. E, no segundo semestre, nós vamos ver os novíssimos. Eu pensei nesse segundo curso alguma coisa de uma doutrina mais espiritual, tomar algum dos mestres de vida espiritual e seguir algum tratado medieval. A ideia, então, deste segundo curso era olhar a natureza da tentação. O que é a tentação? Estudar, olhar em Santo Tomás, olhar nos grandes mestres da vida espiritual, a natureza da tentação. E aí me ocorreu a ideia de comparar a doutrina tomista, o que Santo Tomás fala sobre a tentação, com a obra de Shakespeare, Otelo. Em Otelo, o centro da tentação, assim, a natureza da tentação é a de ciúme. Mas o ciúme é uma tentação muito complexa de várias paixões ao mesmo tempo. De tal modo que analisar a natureza do ciúme faz com que a gente toque quase como que todas as paixões, as 11 paixões. Estudar o ciúme, zelos em latim, é de certo modo olhar a tentação em geral, todo o movimento passional. Isso realmente é uma tragédia. Foi de fato daí que me veio a ideia de procurar a tragédia. E de todas as tragédias de Shakespeare, essa é considerada pelos críticos literários como a que tem a estrutura literária mais perfeita. É considerada pelos críticos a obra de Shakespeare a mais bem acabada de todas. Todas as tragédias de Shakespeare, todas elas, têm um tema universal. Na verdade, ele toca muitos temas universais. Ele põe um ponto central e analisa todo o universo ao redor daquele tema central. Se a gente for olhar
as grandes tragédias, Macbeth, Hamlet, a Tempestade, Romeu e Julieta, de certo modo, nós encontramos uma análise muito profunda dos temas centrais da alma humana. O ciúme é, como eu dizia, um complexo de paixões e de passos errados, de respostas erradas diante do movimento passional. E o relato que Shakespeare faz da caída do nobre Otelo é a caída de um homem virtuoso, a caída de um homem realmente virtuoso. De fato, se a gente for olhar a obra, ela começa em Veneza e termina em Chipre. Ela começa na civilização e termina na barbárie. Ela começa com um homem virtuoso e que cai da altura da sua virtude, a barbárie das paixões. E, por exemplo, Macbeth é um homem que cai movido pela paixão do poder, pelo desejo do poder. É uma paixão muito violenta, mas é algo muito específico e muito concreto. Certamente que é um atentado contra o bem comum muito mais alto. Ele mata o rei. Ele mata o princípio do bem comum e se coloca ele como rei. É exatamente a substituição do bem comum pelo bem particular. Macbeth é uma visão de um drama, uma tragédia pessoal, mas de uma ordem muito superior. Otelo, a gente desce ao drama humano sem a referência política, para que a gente possa olhar com toda a tranquilidade, tranquilidade não é a palavra, mas com todo o espaço, esse processo de caída. Nós vamos... Onde é? Ficou aqui para mim. Este é o programa do curso. Nós vamos começar, hoje essa introdução geral. Na aula que vem, só um parênteses, como os senhores veem, nós vamos ter 7 aulas, sem interrupção, coisa rara no curso das quartas-feiras, sempre tem, em letras capitais, não tem aula. Dessa vez, os astros se combinaram e tem aula. Depois dessa introdução geral, nós vamos, na aula que vem, olhar ao autor, a Shakespeare, ele mesmo. Nós vamos tentar entender a figura de Shakespeare. Na terceira aula, uma visão de conjunto da peça. Na obra de Shakespeare, na segunda aula, nós vamos ver a vida de Shakespeare e uma visão de conjunto das suas peças, das suas obras. Na terceira aula, uma análise mais, mais sinóptica da peça, entender todos os passos, o que está acontecendo, a figura, uma análise sumária dos personagens. Depois paramos isso
e vamos fazer uma análise sobre a doutrina da tentação. Olhar com Santo Tomás o que é a tentação em geral e o ciúme em particular. E não me olhem torcido as senhoritas e senhoras aqui presentes, porque o ciúme não é exclusividade feminina. O herói trágico dessa peça é um homem. É ele que é levado pelo ciúme. E depois nós voltamos à caída do nobre Otelo. E nós vamos analisar com a doutrina sobre a tentação, voltar a olhar a peça e medir as palavras, medir cada passo, medir o processo de caída. E finalmente uma conclusão. Depois nós teremos todo o mês de julho de férias, como de costume, e o curso do segundo semestre será retomado no dia 8 de agosto, tratando, como nós dizíamos, sobre os novíssimos. Pois bem. Aqui eu pensei, eu não sabia onde colocar aqui, uma análise das estruturas das tragédias de Shakespeare. Talvez eu diga uma palavrinha na segunda aula, mereceria uma aula à parte para falar sobre a estrutura da tragédia, os 5 atos próprios da tragédia, mas não cabia. Faltou algo aqui. A bibliografia. Antes da bibliografia oficial, eu vou fazer propaganda dos livros da nossa livraria. Primeiro, o nosso livreiro disse que o texto integral de Otelo é vendido. Tradução e introdução, Barba e Leodora. Não tenho a menor ideia de quem que é. Tem na livraria. Depois... Quanto? Ah, não, isso não digo. Depois vocês conseguem um desconto. Pelo tamanho, acho que... Já está o desconto aí. Isso é o que dá mais raiva. Quando a gente... Será que pagando à vista não dá um desconto? Já está incluído neste preço de desconto à vista. O verdadeiro valor é o dobro disso. E o principal livro os principais livros que eu queria recomendar são esses dois, do autor Joseph Pearce. Ele é um inglês, levou uma vida bastante atrapalhada na mocidade dele e se converteu na prisão. E começou a se dedicar a estudar os grandes conversos. Ele ficou deslumbrado com o que é a conversão e escreveu, a primeira grande obra deles, os Conversos literários, convertidos literários, só na Inglaterra e só no século XX, de ponta a ponta no século XX. É um livro belíssimo, belíssimo, belíssimo. O pobre autor só não se dá conta de por que a partir dos anos 60 começaram a declinar as conversões e começou um movimento contrário, de em vez de converter-se ao catolicismo, desconverter-se e voltar
ao paganismo. Mas ele fala de que, quem sabe, a esperança de que a primavera do concílio, isso é uma bobajada. Mas a análise das conversões e as histórias das conversões, só na Inglaterra e só no campo da literatura, porque a gente tem uma ideia da grandioso que foi esse movimento de conversões, especialmente pela ação de Pio IX e de São Pio X. A ação desses dois papas deu um impulso de conversões na Europa inteira, e um país não católico tem um movimento assim, a tal ponto que nos anos 30, entre 30 e 40, tinham mais ou menos 30 mil conversos por ano na Inglaterra. É muita coisa, é uma coisa assim, isso. E isso declina a partir dos anos 60 e começa o processo inverso. E ele tem a melhor e mais fina biografia do Chesterton. Esse aqui também são vendidos na livraria. E ele tem, esse autor, Joseph Pearce, duas obras sobre Shakespeare. The Quest for Shakespeare. The Quest, a busca, como é que chama isso? Uma caravana que vai atrás de uma aventura. The Quest. Vocês entenderam, né? Só assim. Porque ele diz que o verdadeiro Shakespeare foi escondido pela propaganda protestante. Então ele faz um trabalho de investigação extraordinário. Esse aqui, este livro de dois alemães, Mustmann e Winterdorf, Shakespeare e o Catolicismo. É um trabalho de investigação muito interessante, nos anos 50, em que eles recolhem os trabalhos anteriores e mostram como Shakespeare foi um católico durante a perseguição anglicana. O Pearce, vendo essas afirmações, disse: não, isso está demais, isso é falso. A gente deve ser católico e deve defender o catolicismo, mas Shakespeare não era católico. E aí ele vai atrás de fazer uma investigação, dedica vários anos da vida dele a investigar, e esse é o resultado em que ele diz: de fato, Shakespeare era profundamente católico. Esse livro aqui, muito, muito interessante, vale muito a pena. É pena que não tem traduzido em português, mas... E ele fez um segundo livro, Through Shakespeare's Eyes, através dos olhos de Shakespeare, em que ele vai analisar as peças de Shakespeare postas no contexto dos católicos perseguidos no momento em que ele escreveu. Aí você começa a perceber 1000 alusões das peças de teatro. Ele está falando de tal decreto da rainha, do ministro que fez tal coisa, com os olhos de um católico, durante a perseguição. É muito impressionante como as peças de teatro de Shakespeare passam a ter uma chave de interpretação surpreendente. É um belíssimo livro. Ele depois faz uma análise que pretende ser, tomara que ele nunca escute o que eu estou dizendo aqui, mas ele tenta fazer uma justificativa filosófica contra o relativismo, esse Joseph Pearce, e aí é muito fraquinha. Ele é um grande escritor, mas muito mau filósofo. Então, a defesa que ele faz, ele defende o certo, muito pobremente. Se eu fosse contrário, eu ficaria muito contente de encontrar uma defesa tão ruinzinha como essa para poder atacar, porque é fraca a defesa que ele faz.
ele faz um ataque da filosofia moderna e defende a filosofia de Santo Tomás. Nada melhor. Só que muito ruimzinho. Depois, este livro, Análise das Peças de Shakespeare, o Peirce teve essa grande intuição lendo esta obra da Claire Asquith. Ela é neta de um famoso Prime Minister, primeiro-ministro da Inglaterra, Asquith, ele dizia comumente, tem duas coisas que eu não suporto na vida: bife de fígado e católicos. E ela conversa, essa Asquith, e ela escreve essa obra justamente mostrando o catolicismo das peças de Shakespeare. É um lindo trabalho. Literários Conversos. E depois, eu trouxe aqui as grandes universidades inglesas têm publicações das obras de Shakespeare com notas, com comentários. É surpreendente como são bem feitas essas publicações. São análises literárias e considerações sobre as circunstâncias históricas e análise da linguagem do Shakespeare, de modo que, se puderem ler em inglês, eu lhes recomendo que não leiam em inglês numa edição sem comentários. Essa Cambridge School tem o texto integral com notas e, em nota de pé de página, a palavra inglesa correspondente moderna. Essa coleção é das melhores, na minha opinião. Depois, a Penguin Notes tem também comentários bastante bem feitos sobre as obras. E Cliff Notes, essa aqui é a análise, as melhores. Essa aqui. O comentário que nós vamos seguir, eu me baseei especialmente nas análises da Cliff's Notes. Depois, outra editora, New Swan Shakespeare. É também muito boa as edições e os comentários e as notas. Depois dos livros, estão os filmes. Os filmes das obras de Shakespeare, de Otelo em particular. Há dois grandes filmes clássicos de Otelo. Um do Laurence Olivier, que é um pouco mais antigo, mas é um dos maiores atores, intérpretes de Shakespeare da história. E ele faz Otelo. É interessante porque, só um parênteses, Otelo é a peça curiosa em que a figura principal não é a figura que atrai mais. Em Otelo, a figura que mais atrai é a do vilão, Iago. De tal modo que nas peças encenadas, sempre a figura, o ator que é mais aplaudido é o que faz o Iago. Quando convidaram Laurence Olivier para fazer Otelo, ele falou, eu tenho que me preparar bem. E ele passou 2 anos se preparando para essa peça. Ele engordou de propósito para poder fazer a peça. Ele conseguiu abaixar
o tom da voz dele, em alguns consegui falar habitualmente de modo mais grave. Ele estudou durante 2 anos a peça para poder interpretar. É uma obra magistral. O segundo filme clássico, antigo, é do Orson Welles, que foi o que eu usei para o cartaz. A foto do cartaz não é do Danielzinho, ali é do ator. Zé Pequeno. Hã? Do Zé Pequeno. Não, nada Zé Pequeno. É Orson Welles. É justo a cena do crime, logo antes dele assassinar a Débora. Há vários outros filmes modernos do Otelo são assim, discutíveis. Atualmente há uma companhia de teatro na Inglaterra, em Londres, que reconstruiu o teatro de Shakespeare, The Globe Theatre, e faz as peças de Shakespeare exatamente com os mesmos recursos. São atores muito bons, e eu assisti o Otelo deles. Para o meu gosto, é a melhor interpretação que eu vi de tudo que eu vi de Otelo, é essa interpretação do Globe Theatre. Tem também uma muito bem feita da Companhia Real Inglesa, The Royal Opera House. É a companhia do Opera House, que é a continuação da Companhia de Teatro do Shakespeare. A Companhia de Shakespeare começou com ele, King James, eles passaram a ser os atores do rei, e essa companhia existe até hoje. Eles fizeram o Otelo, é muito bem feita, mas na minha opinião, o do Globe Theatre está melhor. E depois eu lhes recomendo que assistam a ópera Otelo de Verdi. Aqui o drama é visto sob outro ângulo, outro ponto de vista. Se eu tiver ocasião, a gente faz uma comparação entre o Otelo de Shakespeare e o Otelo de Verdi. São 2 considerações bastante diferentes do mesmo tema. E esta versão, dirigida pelo Karajan, foi a que o Tayo me recomendou. Se alguém quiser depois olhar, ou quiser emprestado. Nessa hora, normalmente a gente faz as objeções ao curso deste ano. A primeira grande objeção que nós podemos fazer para este curso é de que Shakespeare é o grande escritor renascentista com todo o espírito renascentista, toda a literatura moderna está apoiada. Nós podemos dizer que a literatura moderna nasce com Shakespeare, em que ele é a transição da Idade Média para o Renascimento, e é ele que abre as portas da literatura moderna, e que há algo de imoral constantemente nas suas obras, e que ele tem um espírito renascentista quase pagão. Nós vamos olhar as obras dele, não há uma visão, é uma visão decadente, renascentista. Essa é a objeção. É uma barbaridade isso que eu estou dizendo. Não é assim. Mas nós vamos deixar para o final para responder. Vamos primeiro ver a vida dele
para depois entender por que é possível fazer uma objeção como essa. A segunda objeção que nós podíamos fazer é a de que para que perder tempo com essa bobajada? Nós podíamos nos dedicar a estudar a doutrina. 7 aulas em que nós podíamos nos dedicar a estudar Santo Tomás, estudar São João da Cruz, estudar os mestres espirituais sobre a tentação, e a gente vai perder o nosso tempo vendo uma obra. Isso é diversão e não um estudo. A palavra diversão vem de lançar-se noutra direção. Versus, eu estou dirigido para um lado, se eu vou me divertir, significa que eu vou parar de ir na direção que eu devo ir e desvio um pouco para onde eu devo ir. Ora, a noção de diversão é quando a gente precisa descansar do esforço normal do estudo, do trabalho, do que a gente tem que fazer, e olha para as outras coisas, se diverte, se verte para outro lado, para poder descansar a cabeça. A diversão, os senhores me dirão, é necessária, mas aqui a gente está fazendo justo a versão e não a diversão. A gente se diverte em casa, a gente não vem para o priorado para divertir quando a gente vem aqui para verter-se, para encontrar o veio, para encontrar a direção, não para encontrar o desvio. Estudar literatura, estudar, se lançar na fantasia, ir atrás de toda essa... Pode até encontrar uma justificativa, mas não para o curso das quartas-feiras. Não quando, e mais quando a gente tem uma necessidade tão grande de se formar hoje. A gente dá ausência de formação. Então, o senhor está jogando tempo precioso fora. O senhor está e abusando da paciência dos alunos, que damos um voto de confiança no que o senhor vai dizer. Pois é, essa segunda objeção podia ser resumida: o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Pois é. A terceira objeção que nós podíamos fazer, eu coloco sempre 3 objeções, porque 3 é um número sério, né? Uma só não vale, 2 é pouco, 3 já é uma série. É que Shakespeare era renascentista, e ele viveu como um protestante anglicano. Ele era um autor anglicano que seguiu os reis. Ele foi ele era o autor e ator da corte real, e ele ia divertir a rainha que perseguia os católicos. Fosse ele católico, era impossível, a rainha matava todos os católicos, eram todos os mártires isabelinos. E Shakespeare viveu a vida inteira da rainha Elizabeth e depois a do filho dela, Jaime, como é que se diz em português? Jaime I. É curioso porque, de fato, é verdade que atualmente os historiadores não têm mais coragem de dizer isso, que até há uns 30 anos atrás essa terceira objeção era muito constante,
de que, de fato, Shakespeare era um autor anglicano. Os estudos históricos recentes mostram que não tem mais a possibilidade sequer de negar o catolicismo de Shakespeare. Eu já me adianto a essa objeção. Tem, se alguém quiser, um documentário da BBC em 5 episódios que segue a vida do Shakespeare, justamente mostrando o catolicismo dele. A BBC é o que tem de mais odioso, mas eles são sérios. Eles são repugnantes, mas são sérios. E eles fazem um documentário em que o historiador vai seguindo todos os passos da vida de Shakespeare, mostrando o catolicismo dele. Muito interessante. Se alguém depois quiser, eu já me adiantei à objeção. Nós vamos responder essas objeções, como nós fazemos sempre, na última aula. Mas nós podemos concluir essa aula de introdução com que essas objeções não podem ter fundamento quando nós falamos da figura mais alta da história da literatura. Eu não posso acusar de fútil e vazio e pagão, renascentista, superficial e moralzinho a figura, mas nós podemos colocar Shakespeare entre os 3 ou 4 maiores autores da história da literatura. Na antiguidade nós temos Virgílio e Homero. Quase que podemos dizer que Virgílio e Homero são a mesma coisa. Aqui, podemos fazer um curso alguma vez sobre Virgílio e Homero. Depois, nós temos a figura do Dante, como um grande autor da história da literatura. E depois de Dante, Shakespeare. Nós encontramos grandes autores literários, grandes homens. Mas esses autores são como as pontas mais altas, o cume da literatura. Acusar de fútil a essas cumes é mostrar que a gente não está entendendo nada. Isso é uma acusação como essa. Qual é o papel da verdadeira literatura? Para que serve a literatura? De certo modo, nós podemos dizer que a literatura não serve para nada, mas por perfeição. A literatura tem uma gratuidade do gosto, do belo, do verdadeiro. Não se faz uma obra de arte por uma razão utilitária. A obra de arte tem e participa dessa perfeição do fim. É um certo resplendor do verdadeiro, do belo. É possível que o útil seja adornado pela arte, mas a arte em si não é útil. Se alguém perguntar para os senhores, estão lá no alto da colônia, lá vendo o pôr do sol, e alguém perguntar, para que você está vendo o pôr do sol? Não sei, para nada. Como que para nada? Você está olhando o pôr do sol? Estou. Mas para quê? Não sei, como assim para quê? Eu estou olhando porque é bonito. Não tem um para quê. Não tem uma utilidade. A literatura não é útil. E se ela for útil, não é literatura, é panfletagem. A gente vai ver
no movimento soviético, o Comitê Central organizou, alguns anos depois da Revolução Bolchevique, o Manifesto das Obras Literárias. E reuniu todos os escritores soviéticos e disse os temas que podiam ser tocados, o estilo que podia ser usado e a utilidade que era buscada na literatura. Fora disso, toda obra que saísse deste parâmetro era considerada uma obra burguesa, inimiga do povo, inimiga do proletário. Ora, a literatura é necessária, a verdadeira literatura é necessariamente gratuita. E a gente vê nessas grandes obras uma liberdade do autor, especialmente em Shakespeare, a gente vê a grandeza da inspiração dele. E quando o autor é um autor profundo, a literatura tem um grande efeito de ser um espelho privilegiado, um espelho improvável. Eu me explico. Quando os senhores entram por exemplo, Macbeth, é tão bem feita a obra que a gente entra na tentação de Macbeth. A gente descobre os caminhos da caída de um homem que estava subordinado ao bem comum pelo seu rei e que mata o seu rei. Quem lê mata junto o rei com ele e recorre os caminhos da caída de Macbeth, as bruxas que o conduzem para essa caída. A gente vai atrás dele e nós temos nessas poucas páginas uma experiência que nós nunca teríamos, e nós conseguimos tirar as conclusões e alcançar a sabedoria que há atrás de tudo isso, sem ter realmente caído. Nós vamos olhar Otelo e vamos ver a caída do pobre Otelo e estudar a tentação e viver a tentação sem ser tentado. Quantos, depois de muita luta e de muitas idas e voltas no confessionário, diz: padre, descobri, eu acho que eu tenho que fazer isso. É algo extraordinário esse drama no confessionário. A literatura nos faz viver este drama, um drama alheio que é feito nosso. A vitória é nossa, a experiência é nossa, a sabedoria passa a ser nossa, sem ter a caída, sem ter... É, portanto, um espelho. Muitas vezes, a nossa mediocridade nos impede de chegar sequer até a conclusão dos nossos pecados. Nós somos medíocres até nisso. Então, muitas vezes, nós não vemos todas as consequências dos nossos erros. Numa obra de arte verdadeira, nós vamos ver as consequências, tanto das virtudes quanto dos vícios, das ideias. Nós vamos ver o esplendor daquilo que nós não levamos às suas últimas consequências. As obras de arte verdadeira, especialmente a literatura verdadeira, é um espelho no qual nós podemos nos ver, um espelho privilegiado. Tem um livro O Retrato de Dorian Gray, é o Oscar Wilde.
sujeito que tem o retrato dele pintado no auge da sua beleza e da sua juventude. E esse retrato tem algo de demoníaco, de tal modo que o Dorian Gray não envelhece mais. Quem envelhece é o quadro. Ele esconde o quadro e passa a viver a fantasia de uma juventude perpétua. E ele se entrega a todos os vícios, só que de vez em quando ele vai olhar o quadro e ver as consequências dos seus pecados no quadro. Ele vê a deformação dele no quadro. Muitas vezes é isso o que a boa literatura é capaz de nos mostrar. Tanto o valor das virtudes, o valor das ideias, a consequência das ideias, como a consequência dos vícios, dos pecados. E em segundo lugar, o grande papel, se a gente pode falar assim, sem dar um utilitarismo à literatura, mas o grande papel da literatura verdadeira é ser esse espelho inesperado, improvável e privilegiado, e em segundo lugar, mover a nossa atenção, o nosso interesse cansado por temas mais altos. A nossa vida medíocre, eu sempre conto isso porque me impressionou, conversando com um sujeito que estava no processo de conversão dele. Nós começamos a falar e a conversa foi ficando um pouco densa e foi ficando um pouco difícil, e num momento o sujeito começou a sentir vertigem das ideias que a gente estava conversando, e ele falou: padre, vamos parar aqui, é melhor ver novela, é melhor fugir das grandes ideias, fugir da nobreza das ideias. Vamos ver novela, vamos ir na academia, vamos passear, vamos tomar sorvete, vamos ver novela. Para quê? A boa literatura, a verdadeira literatura é capaz de sacudir o nosso torpor, o nosso interesse cansado, e fazer brilhar as ideias mais altas. Em Otelo nós vamos ver o universo das ideias, mas ali se fala sobre o amor verdadeiro, o ódio inexplicável. Nós vamos ver a diferença de classe, a diferença verdadeira e a falsa diferença de classe. Nós vamos ver o ciúme. São temas muito centrais e que, se a gente for falar disso, fazer um discurso sobre coisas admiráveis, é até meio cafona, sei lá. Isso se faz, esses discursos a gente só faz em inauguração de praça pública, assim, só nessas ocasiões assim que a gente faz um discurso, e ninguém acredita no discurso. Mas uma obra de literatura, sim, move o interesse, e a gente é capaz de olhar essas ideias mais altas. Muito bem, na aula que vem nós vamos tentar entrar na vida de Shakespeare e fazer uma visão de conjunto das obras de Shakespeare. Alguma pergunta? Anotaram pergunta? Era... Eu recomendo ler antes. Sim. Vale muito a pena ler a obra, e não é nada. Vocês leem numa tarde. Eu tenho o costume de ler antes de dormir na cama. E uma vez eu fui ler, eu estava muito cansado.
Eu estava lendo Crime e Castigo. Eu falei, vou ler só uma página que eu estou cansado. Aí era justo a página do crime. E aí eu não consegui dormir mais. Aqui, não se preocupem, não vai lhes tirar o sono. É muito forte, mas é muito equilibrado. Vale muito a pena ler antes. E tenham uma edição assim, de bolso, uma edição, foi o que eu consegui, para poder anotar na edição e depois anotar durante a aula. As passagens, sublinhar, riscar. Tenham um livro bonito do Shakespeare lá. E depois tenham essa, não estou dizendo que essa é uma edição ruinzinha, mas tenham uma edição ruinzinha na qual vocês possam rabiscar, anotar. É muito útil. Alguma pergunta, padre? Não? Tá, uma pergunta. Não, você não pode me dizer. Você perdeu a esperança desse Ronaldo. Bom, vamos rezar então para terminar.